Boa noite, começando agora mais um podcast Tempo com Deus aqui na Rede Cipó, comigo o pastor Ronde. Hoje eu estou com um grande homem de Deus, o pastor Júnior, pastor que tem aí um trabalho poderoso. E a gente hoje vai estar com essa conversa maravilhosa aqui. Ele vai estar aqui abrindo a mente de muitas pessoas que vão estar nos ouvindo, nos vendo, né? Então, compartilha, manda para geral, porque hoje vai ser maravilha. O pastor Júnior, o Manuel Braga Júnior, ele é casado com a dona Jéssica Nayara, pai de 4 filhos, a Jenny, Clara, o Christian, né? O Christopher e a Júlia Cristina, são os filhos dele. O pastor da congregação da PIB, aqui no Remanso, né? Ele é psicanalista, clínico, autor de um projeto maravilhoso chamado Segurança Emocional no âmbito corporativo. Então a gente vai estar hoje conversando com esse pastor, que esse homem de Deus, que vai estar aqui abrindo a nossa mentalidade, a nossa mente para algo maravilhoso. Não é isso, pastor? Isso aí, pastor Ronde, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus e agradecer ao espaço que vocês estão cedendo para a gente. Então é com muita alegria que a gente vai desenvolver essa conversa aqui e, em nome de Jesus, esperamos realmente estar abençoando muitas pessoas que estão aí nos assistindo, agradecendo desde já os nossos internautas aí, compartilha, né, o nosso link, compartilha com a família, com aquele amigo que você ama e com os irmãos da sua igreja. E com certeza Deus vai falar aos nossos corações de alguma forma. Isso é. Vai compartilhando aí, vai mandando para geral aí, porque hoje é um assunto muito atualizado, né? Vamos falar de emoções, vamos falar de muitas coisas que hoje a gente está vivendo aí, é um assunto atual, né? As pessoas não estão bem, elas não estão bem, né? Passamos pela uma pandemia que trouxe muito problema emocional para muitas pessoas, né? Que trouxe assim à tona várias ações mentais que já havia, mas era um pouco escondido, era mais no âmbito da saúde, pouco se falavam, e hoje a gente está vendo aí muitas pessoas com muitos problemas emocionais, tanto pessoas no trabalho, na igreja, família. Então hoje a gente vai conversar com um cara que entende do assunto, não é isso, pastor? E, pastorzão, você é da PIB, né? Igreja. Qual é o seu trabalho lá na PIB? Isso. Como o senhor trabalha ali direto ali na. Fale um pouco do seu trabalho aqui em Cruzeiro do Sul, em cerca ministerial, assim. Isso. Eu estou ali na PIB Remanso, né? Nós somos todos membros da PIB, aqui de Cruzeiro do Sul, Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. E a PIB, ela tem as capelas, nós chamamos de capela, que são os braços da PIB dentro da nossa cidade, nos bairros, né? Então nós temos praticamente hoje, quase em cada bairro nós temos uma das nossas capelas, onde são extensões da PIB nessas localidades. Então ali a gente desenvolve trabalho com as famílias, com as crianças. Inclusive antes da pandemia eu desenvolvi um projeto com a escola Padre Damião, onde nós trabalhamos ali com acho que cerca de 300 crianças, levando ali ensinamentos da palavra de Deus. E também, na época eu nem estudava ainda a psicanálise, mas a gente já tinha uma noção e uma vontade, ou seja, de levar qualidade de vida para as famílias. Então é importante quando nós trabalhamos com as crianças, porque de alguma forma os pais são atraídos também por causa das crianças. E as crianças, quando elas mudam dentro de casa, o seu comportamento é visível. E os pais, então, eles ficam mais sensíveis a isso. No sentido de dizer, poxa, o que está acontecendo com o meu filho, que antes ele era dessa forma e agora ele está assim? O que está acontecendo
nesse lugar, que ele está participando, que ele está indo, o que está acontecendo lá, né? Então, a gente leva qualidade de vida, digamos, né, para a sociedade. Nós trabalhamos ali com clubinhos, né, todos os sábados, a partir das 3 horas, tem as senhoras da igreja que tem um grupo, uma equipe que trabalha com o clubinho. O clubinho trabalha tanto a parte educativa, como promove brincadeiras, interações com essas crianças e levando também a palavra de Deus de uma forma, eu falo assim, de acordo com a idade deles, né, com muito desenhos, histórias e tudo mais, né? Tanto é que nós estamos ali no Remanso, inclusive agora em julho é a nossa conferência de 22 anos que a gente está ali, naquele bairro, levando a palavra de Deus. Não sou só eu, né, claro, sou um dos pastores, somos dois. Eu tenho outro meu colega, que é o pastor Rondson, né, quase o mesmo nome. Pastor Rondson, que é um amigo, um parceiro, né, não sei se ele está acompanhando aí, mas fica aqui o meu abraço para ele e toda a família. E ali no Remanso tem muita gente, né? É um bairro muito grande e os trabalhos ministeriais é muito importante, né? Muito importante, ao que seja qualquer igreja, qualquer denominação, sempre vai somar com a sociedade, né? Sempre vai somar de alguma forma, porque cada um tem o seu trabalho, né? Tem o seu ministério na sociedade. Pastor, o senhor é daqui mesmo? Sou daqui, de Cruzeiro do Sul, sou daqui, sim. Qual foi assim você pensou em entrar a motivação para então, você entrar nessa área, estudar sobre essa área? Como pastor, o senhor sabe muito bem as demandas que nós enfrentamos dentro da igreja. Diversas idades, né? Por exemplo, até agora há pouco tempo, como você citou aí os nomes dos meus filhos, eu tinha filha, a minha mais velha, 18 anos, os meninos com 15 e a minha mais nova com 10. Ou seja, eu tinha criança, adolescente e jovens. E a gente percebe a dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de se comunicar com essas faixas etárias, mesmo sendo nossos filhos, mas a gente muitas vezes não entende. Eu sempre costumo dizer, pastor, que os pais eles perdem o filho não é quando eles ficam adultos, mas é na adolescência. É que os pais perdem os filhos, naquele período de silêncio. Então é ali, né? Então, assim, vendo todas essas demandas, conflito de casais, muitas vezes você tem que enfrentar e fazer um culto fúnebre, né? Ou seja, toda essa questão do luto, as dores, o sofrimento, e aí o irmão, vamos colocar assim, o irmão na igreja, ele vem, o indivíduo vem, falando a dor dele para nós, ele não quer ouvir um sermão, ele quer primeiramente ser acolhido, né? E aí, às vezes, a gente, por ser espiritual demais, religioso demais, a gente já vem com um sermão, uma palavra e tal. E o indivíduo, ele até que recebe aquilo ali, mas a gente não está tratando a causa do problema. A gente está apenas dando uma dipirona para dor de cabeça, né? Vamos exemplificar. A gente está curando o sintoma e não indo em busca da causa. Então foi isso que me fez ver, conversando com outro amigo meu, pastor, que hoje está em Rio Branco. E aí eu orei e o Senhor falou ao meu coração e eu decidi então fazer. E graças a Deus hoje tem sido uma bênção, né, no meu ministério. Tem ajudado muitas pessoas, né? Porque nesse tempo, muitos pastores, não só pastores, mas líderes e muitas outras pessoas ligadas à igreja, estão buscando esse tipo de treinamento, né? Porque a gente está lidando com pessoas doentes, né? Uhum. E antes a gente falava, vamos orar, né? Vamos fazer um jejum. Que nem o senhor falou, vai num velório, vai dar uma palavra, né? Para alguém que está sentindo ali a falta, né? Que está perdendo ali uma pessoa que ama. E aí você vai falar da espiritualidade.
faz parte. Mas no âmbito emocional, para quem está ali abalado, passando por aquele momento, a gente precisa ter uma palavra certa, né? Como agir, como... E eu vejo hoje que muitos pastores, muitos líderes estão buscando, né, a saúde emocional, aprender também sobre isso, para que possa cuidar mais. Aprender sempre é bom, né? Sim, é bom. sim. Inclusive, pastor, me permita, tem muitos pastores, líderes, que falam o seguinte, que a ansiedade, a depressão, esse tipo de doenças emocionais é falta de fé, é falta de Deus na vida. E aí, eu gostaria só de lembrar o momento em que Elias ele passou por uma situação depressiva. E Elias não era qualquer. Elias era o homem do fogo. Era o homem do fogo. E ele vamos ver de que forma ele tinha saído daquela vitória, né? Ele tinha matado, né? Deus fez descer fogo, queimou o holocausto, lambeu toda a água que tinha ao redor, e os profetas lá de Baal foram mortos. Ou seja, Elias saiu, estava triunfante, cheio do poder de Deus, mas bastou uma palavrinha de uma mulher ímpia para ele desmoronar. Ou seja, vamos dizer que Elias era um homem sem Deus, que não tinha fé. Ou seja, as doenças emocionais, elas são reais. Deus nos fez pessoas emotivas. Deus tem emoções. Só que essas emoções em Deus, ele administra super bem. Mas quando ele coloca essas características no homem, no ato da criação, as características de Deus que ele colocou em nós, pelo fato de nós sermos pecadores, a gente não consegue administrar legal. Elias, ele passou por uma grande vitória, né? Mas estava cansado. Exato. Emocionalmente, né? E uma só palavra, né? Como o senhor disse, levou ele a querer pedir a morte, né? Então a gente vê hoje, né? Não só pessoas do círculo social, mas também muitos ministros, pastores, que enfrentam várias batalhas. Como eu já trouxe um rapaz aqui, a gente estava falando de batalha invisível, né? Então, várias batalhas invisíveis que só eles, só a família sabe. E eles começam a adquirir muitos tipos de síndrome, né? Ligada à ansiedade, à depressão. E eu queria que o senhor falasse isso para a gente hoje, né? Se o senhor entrasse nessa linha, porque hoje a demanda de pastores, eu estava estudando que pelo menos 80%, entre 100 pastores, 80% desses 100 sofrem de algum tipo de ansiedade, de depressão, o síndrome burnout, né? Síndrome burnout, né? Inclusive tem agora aí um pastor bem conhecido, né? Pastor Júnior, que está passando por isso aí. Então, o senhor fala um pouco para a gente de como essas pessoas estão lidando com isso, como o senhor já tem recebido algumas pessoas assim. Falando um pouco em relação à síndrome burnout, o que caracteriza isso? É um cansaço excessivo da função pelo qual você exerce, né? E isso hoje, né, tem acontecido muito com líderes religiosos, seja pastores e missionários. Por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes esses homens estão se dedicando tanto ao seu ministério, há uma sobrecarga tão grande sobre as suas costas, responsabilidades, ou seja, que eles acabam muitas vezes cansando. Algumas pessoas dizem assim, mas ele cansou do seu chamado, ele não tinha sido chamado, então o que está acontecendo? Não, é simplesmente ele está cansado, como Elias, ou seja, ele está cansado. Sobrecarregado, exatamente. E eu conversando outro dia com um amigo meu, ele
é missionário e mora em outro município. Mas a gente teve uma conversa e ele está com a síndrome burnout. E eu perguntei para ele quantos anos ele estava no local. Acho que 10 anos. Mas olhando que eu conheço o contexto da vida dele, ou seja, desses 10 anos que ele está lá, na verdade ele nunca tirou férias. Férias mesmo. Ele apenas se afasta do trabalho, se afasta do ministério. Por exemplo, não, estou com um ano aqui, eu vou dar uma saída e tal, vou para Cruzeiro visitar a família. Mas aí ele chega e ele não fica de férias, ele vai fazer outras coisas. Entende? Então, assim, acaba que ele não descansa, ele não relaxa. A preocupação por não deixar, às vezes, pessoas capacitadas para cuidar do campo. Então, isso tudo afeta o homem de Deus. Eu costumo dizer que pastores, missionários, líderes religiosos, qualquer um, não é um super-homem. A gente adoece, nós temos emoções, certo? Então, assim, falando sobre a psicanálise, né? O que é a psicanálise? A psicanálise é uma teoria, um método terapêutico criado por Freud, que investiga o inconsciente do sujeito. Ou seja, aí você pode perguntar, mas qual que é a diferença, então, da psicanálise para a psicologia, né? A diferença do psicólogo para o psicanalista. Como que trabalha? Eu sempre falo o seguinte, que a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, assim como a psicanálise ou qualquer um outro método terapêutico, são importantes. Tem as suas eficácias. O que muda são a abordagem. Nós, psicanalistas, nós entendemos que as ansiedades, a depressão, as emoções que nós sentimos agora, elas merecem atenção, mas a gente usa esses sintomas apenas como mensagens enviadas do inconsciente para investigar e descobrir a causa. Então é dessa forma que funciona a psicanálise. A gente não tenta mudar o sujeito, ou seja, fazer com que ele mude, ou damos métodos para ele ressignificar a vida dele. A gente faz o paciente se ouvir, o cliente se ouvir, certo? Então, assim, hoje, com esse mundo pós-moderno que nós estamos, onde nós vivemos uma sociedade, como o senhor sabe, imediatista, uma sociedade do consumismo, né? A gente quer tudo para ontem, para agora, a gente quer fazer as coisas sem ter trabalho, essa é a verdade. Ou seja, isso tudo afeta nossas emoções. Porque quando a gente sai do mundo virtual, a gente quer que a realidade, o mundo real, acompanhe a mesma velocidade do mundo virtual. E não é assim que as coisas acontecem. Então é por isso que nós temos uma geração cada vez mais nova sofrendo de ansiedade. Nós temos crianças hoje, pastor, de 8 anos, 13 anos, eu faço acompanhamento com essas idades. Entende? Por conta dessa loucura que virou o mundo. E a gente não sabe como administrar isso. Essa questão da modernidade, as tecnologias, as telas, todas essas coisas que afetam as nossas mentes, principalmente as nossas crianças e adolescentes. As telas, elas têm sido, sim, um vilão muito, muito forte, né? Um vilão para as crianças. Sim. Né? As crianças hoje em dia... esse tempo de 10 anos para cá, elas têm sofrido demais. Tem alguns vídeos que as crianças elas querem, elas têm problema até de relacionamento, né, por causa de alguns vídeos, né? Exatamente. Hoje você vê a dificuldade das pessoas se relacionarem socialmente. Até, às vezes, a gente sai para comer com a família nos restaurantes e a gente vê aquele grupo de jovens sentado ao redor da mesa, mas não estão conversando.
O que paira ali é o silêncio. Eles estão rindo mais do que estão acompanhando. E às vezes no eles celular. conversam mais no WhatsApp, né? Fica mais fácil de conversar. Hoje nós estamos com essa demanda muito grande, né? E isso vai para as instituições, né? Igreja, Sim. colégio, faculdades, né? Essas demandas vão todo para esse lugar. E como lidar com isso, né? Uhum. Como lidar com isso? E aí, pensando nessa demanda toda, foi onde surgiu a ideia do projeto... É o projeto... Segurança Emocional no Ambiente Corporativo. Né? Por quê? O senhor já deve ter percebido a rotatividade que tem muito alta dentro dos mercados da nossa cidade. Principalmente na parte de caixa, operador de caixa. Né? Você vai um dia lá e você é atendido por uma pessoa e passa ali um mês, você vai... É outra pessoa. Né? E às vezes o que acontece? Não é que essa pessoa é incompetente, ela é irresponsável. É uma pessoa apenas que está emocionalmente insegura. Entende? Por exemplo, uma pessoa que está lá no caixa e de repente ao fechar o caixa deu um furo. O que o patrão vai fazer? Ele vai querer cobrar. Ele vai querer cobrar. E essa pessoa ela vai se tornar uma pessoa insegura. Nós sabemos que temos diversos tipos de pessoas que encaram as emoções de diferentes formas. Algumas pessoas vão dizer, não, tranquilo, eu pago e tal, e continua a vida. Outras não. Outras vão ficar com medo todo dia. Vai gerar esse trauma nessa pessoa e ela vai ficar todo dia com medo na hora de fechar o caixa. E por isso muitas delas acabam saindo dos seus trabalhos. Aquele indivíduo, muitas vezes, que ele está tão inseguro emocionalmente que ele não consegue mais ir ao trabalho. Porque dentro de uma empresa, o gerente, o gerente, a pessoa que está ali mais por perto, ele conhece o perfil e o caráter de cada funcionário. Então, se tem aquele indivíduo que vai ligar para ele ou mandar uma mensagem e vai dizer: hoje eu não posso ir para o trabalho porque eu tô mal, passei a noite ruim, estou sentindo aqui uns problemas, não consigo ir. Ou seja, é algo que eu nem vou no posto, no médico, para te levar um atestado, mas simplesmente eu estou ruim. Ou seja, o gerente dele, o patrão dele vai encarar na boa. Não conheço, beleza. Mas só que tem aqueles também que ele nem liga mais, nem envia mensagem. Os colegas é que mandam mensagem, o patrão é que fica em busca de saber o que houve. E ele vai dizer, vai inventar alguma coisa. E às vezes o patrão não quer perder esse cara, porque ele é um bom vendedor, sabe? Ele tem responsabilidades, se entregar algo para ele, ele cumpre, mas ele está emocionalmente inseguro, abalado. Algo ele está enfrentando que não está deixando ele trabalhar direito. Algo, muitas vezes, lá dentro do trabalho, está acontecendo que ele está se sentindo inseguro, às vezes por cobrança em excesso, às vezes ele está sendo desrespeitado por parte da liderança ou de colegas, certo? Ou seja, o ambiente de trabalho acaba se tornando um ambiente tóxico, onde os colegas não se sentem mais à vontade uns com os outros. E eles acabam, então, pedindo as contas. Então, há essa rotatividade. Então, muitas vezes, o patrão ele perde um funcionário muito bom e contrata um mediano, quando, na verdade, ele poderia tratar aquele funcionário bom que ele tem, que já conhece como que funciona a empresa, e então ele acaba perdendo, por falta desse acompanhamento. Então, nós estamos com esse projeto, né? Eu posso falar que os nomes eu já tenho, inclusive, algumas empresas que nós fechamos contratos, né? A gente está cuidando dessa parte. A empresa MM, nosso amigo Clésio, que eu vou mandar um abraço para ele. A de grãos, do seu Dino, né? E assim, nós estamos acompanhando e, com certeza, nós fechamos esse mês, né? Nós fizemos a primeira palestra e os próximos passos virão depois. Muitas empresas estão buscando essa alternativa, né?
por falta de produção também, né? Quando vê um funcionário que produzia bastante e daqui a pouco ele não produz mais. E aí o que eles buscaram uma alternativa em buscar essas ajudas, né? Não só nessa área emocional, mas também na área de educação financeira, né? Porque, é como o senhor estava dizendo aqui, as pessoas elas adquirem traumas, né? E por causa do trauma vem o mal. É quando ela fica estagnada, né? Não consegue ressignificar, porque o mal entrou, né? Exato. O mau hábito, o mau funcionamento emocional da vida dele, porque ele não consegue lidar com trabalho, família. E isso tem sido assim para algumas empresas, assim, tem sido uma demanda, né, muito grande. E a gente vê que as empresas maiores, elas tipo estatais, empresas multinacionais, elas investem muito nesse trabalho emocional, com treinadores de pessoas, né? E só que aí fica as empresas menores, né? Sofrendo toda essa situação. Só que aí, inclusive, eu nem sabia porque na verdade já existe essa lei na CLT, mas agora ele só foi reagrupado, ou seja, entrou com mais vigor, porque agora os empresários eles vão ter que se habituar a dar esse apoio psicológico dentro do ambiente corporativo para os seus funcionários, né? Então, assim, o que é segurança emocional? É um ambiente onde o colaborador ele se sente livre para falar. Ou seja, ele é ouvido. A sua fala tem poder, digamos. Ele tem voz, né? Ele tem voz, exatamente. Então, ele se sente inseguro. Já pensou você trabalhar em um lugar onde, às vezes, o teu patrão te diz para fazer algo e aí ele já tem um método que ele conhece, mas aí o funcionário ele diz, rapaz, se a gente fizesse assim, se a gente organiza, e o patrão já chega, né, dá aquele Nike no indivíduo, ou seja, ele vai ficar, é um cara que vai crescer ali dentro da empresa inseguro, ele vai viver a vida dele ali trabalhando sem segurança emocional. Então, assim, quem ganha com isso, com esse projeto, é tanto os funcionários quanto o patrão. Porque ele vai ter um funcionário muito mais enganjado, empenhado e motivado para atender as demandas do seu patrão, conforme a empresa deseja. Então, sai ganhando as duas partes. Nesse trabalho que o senhor faz nas empresas, quais são, assim, o maior... hoje, o senhor está começando, né, com esse trabalho. Então, ainda está sendo novo, né? Exato. Uma coisa nova que agora, como o senhor acabou de dizer, já está sendo assim lei, né? Na Justiça do Trabalho, todas essas demandas aí, hoje estão adquirindo muitas e muitas outras situações que precisam, né? Hoje, para uma empresa funcionar. E aí o senhor já tem outras expectativas de outras empresas, outras pessoas que vão procurar? O senhor já tem assim, tipo, um contato? O senhor tem um escritório? Como é que o senhor está trabalhando em relação a isso? Olha só, como psicanalista clínico, a Citolab abriu as portas para a gente atender, né? Fazer as sessões. Então, a gente atende lá por agendamento, né? Nas segundas, quartas e sexta-feiras, se tiver agendamento, né? Mas também atendo aqui na igreja, na Primeira Igreja Batista. Nós temos... Aqui na sede? Na sede, sim. Nós temos ali a sala pastoral, mas que para mim eu chamo de consultório, né? Que é um ambiente bem confortável, né? Onde o paciente ele tem uma poltrona bem aconchegante. Ele vai ficar tranquilo para a gente fazer as sessões ali. Temos ali também, liberado para mim, o salão nobre da própria igreja,
onde a gente tem um salão para, creio que 60 pessoas confortavelmente sentados, né? E para a gente fazer palestra, roda de conversas, né? E aí, respondendo a pergunta que o senhor fez em relação se eu tenho contato, né? Eu estou indo fazendo esse contato com os empresários e tem sido muito bem aceito. Quando a gente fala da estrutura que é o prejuízo que uma empresa tem trabalhando com funcionário emocionalmente inseguro e o ganho que ele vai ter com esse funcionário bem emocionalmente, todos têm aceitado de bom grado, né? Então, eu tenho feito contato com algumas empresas e nós só estamos... esse período agora de Expo Juruá, a coisa está bem turbulenta na nossa cidade, né? Mas eu já tenho aí umas 2 empresas a mais que só passando essa fase de Expo Juruá a gente já vai fechar também contrato, porque todos querem fazer esse acompanhamento com seus funcionários, o pastor, entende? Eles veem a necessidade. A questão é que muitas das vezes tem patrão que acha que vai ser só gasto. Né? E é um investimento. E é um investimento. E fazer esse investimento no patrão, ele está ganhando, cara. Está ganhando um funcionário mais dedicado. E algo que eu sempre falo assim, o funcionário ele vai olhar para o patrão e não vai ver só um sujeito que paga o salário dele e cobra cada vez mais produtividade, né? Não vai ver só um patrão abusivo, né? Exatamente. Ele vai ver alguém que é humano, que além de todas essas coisas, ele se preocupa com a saúde emocional dele. Entende? Então, assim, o patrão está chamando o empregado para o lado dele. Ele está dizendo, com esse ato, ele está dizendo assim, eu me importo com você. Eu quero ver você bem. Eu quero ter os trabalhos, mas eu quero ver, acima de tudo, você bem, psicologicamente e emocionalmente. É verdade. Quero falar aqui do nossos patrocinadores que estão aí. É o Soares e Soares, não é isso? Soares e Soares. Deixa eu ver quem mais aqui que está patrocinando aqui. Camisas Tapiri, Dr. Júlio Paulo Neto, Super Duda, Atacadão em Varejo, Sky Canecas e também a loja Sou Torcedor e também o Help Burger, né? Tá aí patrocinando. Tem mais alguém aí? São esses aí, meu irmão. Quem quiser entrar em contato e querer, né, ser mantenedor dessa rede, aqui é só para abençoar, que o pastor aqui está nos ensinando muita coisa aqui, está sendo, né, muito maravilhoso essa entrevista, está abrindo a nossa mentalidade. Você que é empresário tem que abrir sua mentalidade acerca disso. Gente, essa a saúde emocional é o ponto-chave do século. As pessoas hoje estão doentes. Se a gente for ali no CAPS, a gente vai ver o tanto de demanda que tem lá. Eu acredito que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, esse é a faculdade do momento, é o curso do momento aí, quem quiser entrar nisso aí, porque como tem pessoas doentes, porque elas, como o pastor estava falando, as pessoas elas têm traumas, né? Elas adquirem traumas pelo esse mundo que a gente está vivendo, pelas coisas novas e muito rápidas, né? Exato. Que a gente está vivendo. Eu estava vendo algumas reportagens que algumas pessoas estão tão doentes emocionalmente que elas não perderam a identidade. Elas perdem a identidade, elas não sabem quem são. E elas acham que vão ganhar a identidade se transformando naquilo que ela não é, né? A gente vê aí mundo afora aí tantas coisas que causam até arrepio, né? E a igreja
colégios, hospitais vão receber esse tipo de pessoas. Empresas vão receber esse tipo de pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam, não sei se o senhor já percebeu. Agora, muitos filmes falando sobre isso. Muitos filmes falando de pessoas esquizofrênicas, com problemas emocionais, com problemas espirituais. Muitos filmes relatando isso porque é o assunto do momento, né? E as empresas, né, e todas aquelas ou empresa ou igreja que tem muito ciclo de pessoas, rodas de pessoas, né, que tem uma abrangência muito grande, tem que saber lidar com isso, né, pastor? Exatamente. Tem que saber lidar, e o pastor está aí com esse trabalho maravilhoso aí, com as empresas. E, pastor, aqui em Cruzeiro do Sul, o senhor tem se deparado com muita situação como essa, de problemas emocionais, pessoas que chegam para o senhor querendo tratar, querendo resolver, famílias que procuram o senhor, mães que quer dar um basta, que não sabe mais o que fazer com os filhos, né? Meu Deus, tem mãe que não sabe mais fazer com o filho, porque o filho quer estar dentro de casa, não sai, não tem social, no celular 24 horas, jogando, quando não é jogando vendo vídeo, e perderam a essência, né, de criança, de juventude, de estar em futebol, de estar brincando, de estar em ambientes sociais. Como é que o senhor está lidando com essa situação nesse tempo aqui em Cruzeiro do Sul, que é uma cidade já bem grande, né? Tem bastante pessoas. Exatamente. Até outro dia eu trouxe uma mensagem e o tema da mensagem era falando saudade, né? E aí eu até falava assim que a gente lembra do tempo em que a gente dormia de portas e janelas abertas para o vento frescor de fora, né, entrar para dentro de casa, porque a gente não tinha ar-condicionado e a gente não tinha medo de ser roubado, assaltado, nada do tipo. Hoje mudou, né? E em relação a essa geração que nós vivemos hoje, e aí eu falo assim que a gente lembra de um tempo em que a gente brincava dos carrinhos de ladeira, né, que ficávamos todos ralados. E hoje não temos isso. E hoje é uma... Na ladeirinha aqui, vocês brincavam? Eu sou de Rio Branco, né? Não tinha ladeira, mas tinha aqueles brinquedos, né? Eu nunca tive coragem de andar naquilo. Nem no skate tinha. Eu fico pensando aqui em Cruzeiro do Sul, se alguém brincava com aquilo ali. Aquilo ali era show de bola. Então, mas aí hoje o brinquedo das crianças é isso aqui, né? Nós vivemos uma geração onde os pais eles não querem investir tempo nos filhos. Eles acham que é perder tempo. Ou seja, então, a maioria dos nossos crianças hoje, os nossos adolescentes, eles já estão sendo criados por babá. Em muitos lares, e eu falo da realidade de Cruzeiro do Sul, né? Estão sendo criados por babás. Então, são crianças que crescem aonde para tudo eles recebem sim. E não tenho, não. E isso, de certa forma, cria-se uma geração fraca psicologicamente. Alguns dias atrás, eu atendi uma jovem. E essa jovem estava com pensamentos, ideias suicidas. E por quê que veio esses pensamentos? Ela terminou o ensino médio, não conseguiu alcançar a nota para a faculdade que ela queria. Colegas conseguiram, outros conseguiram trabalho e ela em casa. Ou seja, meu mundo acabou. A minha realidade é só Cruzeiro do Sul. Aí vem a ideia, por conta de estar direto nas telas e vendo vídeo de pontos turísticos, conhecendo outras cidades, apenas pelas telas, ela diz, eu não vou conhecer outro lugar fora de Cruzeiro do Sul. Para você
entender, para nós entendermos, você que está aí nos assistindo, a situação que está a mente dos nossos jovens, crianças e adolescentes. Só esse ano, e isso é muito triste, mas esse ano, no início do ano, nós tivemos um adolescente que tirou a própria vida, e agora, recente, uma outra adolescente. 2 adolescentes tiraram a vida. E nós precisamos ficar muito atentos. Você que é pai, mãe, precisa ficar atento às mudanças, o comportamento dos seus filhos em casa. Esse jovem que tirou a vida, que estudava no Dom Henrique, ele já tinha tentado uma vez. Só que eu não sei o contexto familiar, não conheço. Mas eu não sei o que fizeram, né, após ele tentar a primeira vez. Mas ele novamente tentou e dessa vez ele conseguiu o êxito. Tem alguém aí para fazer uma pergunta para o pastor, se tem alguém com problema em casa, né, com filho, quiser fazer aí uma pergunta para o pastor, ele vai responder você, como lidar com essa situação. Se você tem algum problema com filhos, com parentes, conhece alguém, se você quiser mandar uma mensagem aí, fazer uma pergunta para o pastor, ele está aqui pronto para responder a sua pergunta. Pastor, a gente está vivendo nesse tempo, né? Porque eu acredito assim, como eu tenho 45 anos e eu sempre ouvi o não da minha mãe. Então hoje facilmente eu sei ouvir não. Mas a gente está vivendo uma geração de pais que não tiveram nada, sofreram para ter. E aí eles não querem que os filhos passem o mesmo sofrimento. E o que acontece? Eles são pais traumáticos que levam os traumas para os filhos, né? Não, meu filho não vai passar por isso. Meu filho nunca vai acontecer com isso. Aí começa a abrir espaço, começa a dar tudo que nunca teve, porque doente emocional. Eu acredito assim, como pastor, o senhor que é profissional, eu acredito que a gente precisa também tratar com os pais. Os pais, eles adoecem os filhos, né? Eles já treinam os filhos, né? Porque se você treina o filho para ele ser um jovem, desde criança já ser um jovem, um jovem que tem posicionamento, ele não vai ficar frustrado com os nãos da vida, porque a vida tem muitos nãos. A vida tem muitos nãos, a gente se depara com situações terríveis de que, como o senhor estava falando, né, que essa moça achava que não conseguiria fazer mais nada da vida, que não ia ser feliz. Aí você vai na internet e vê um amigo que está lá no Rio de Janeiro tomando banho, mas não sabe a luta que essa pessoa teve até chegar ali. E aí as pessoas, os jovens hoje, não querem pagar esse preço. Querem chegar no emprego, eles querem ter o sonho. O teu sonho é ter um carro. Eu sonho em ter uma casa própria, eu sonho em ter uma casa ou uma mansão. Mas não sabe o preço que foi até chegar a isso. Por quê? Porque os pais deram tudo de mão beijada. Né? A gente vê filhos de 12 anos, 13 anos, com um iPhone de 10 mil reais, que vale uma moto. Né? Eu lembro que a mãe da minha filha pediu para me comprar um iPhone para ela. Eu digo, eu dou uma moto para ela ir para a faculdade. Não dou. Então, o que acontece? Muitos pais adoecem os filhos. Hoje a minha filha faz direito e tem um iPhone, mas ela está na faculdade. Então, os não da vida faz parte, né? Os não dos pais faz parte do treinamento dos filhos, né? Tem alguém? Apareceu alguém? Aqui uns comentários aqui. A Amanda Teixeira, está bem baixinho hoje o som. Ana Cibele, Marinho, excelente. O Gleison, Melo, show de bola. A Aline Nascimento de Souza. Como lidar? Ela fez a pergunta aí, saiu?
pode fazer pergunta aí que a gente vai responder aqui. O pastor está aqui pronto para responder vocês aí. Tá bom? Aí. Ela... Ana Kelly Nascimento, tenho ansiedade e meu gatilho é o meu esposo, devido a um consumo de álcool dele. Que conselho, pastor, você daria para o meu esposo entender que meu problema é sério? Olha aí, pastor, tem uma boa aí. Opa, minha querida, como é o nome dela? Amanda. Não, é aqui, Ana Kelly. Ana Kelly. O problema do alcoolismo, ele é algo bem recorrente na nossa sociedade. E ele traz realmente sérios transtornos para suas famílias, né? Na verdade, quem precisa de tratamento, se o seu marido, como você diz, é o gatilho, é o que faz você se sentir mal, é ele que precisa de ter um acompanhamento, né, juntamente com você, certo? A gente precisaria entender como que foi o seu contexto familiar, né? Se os seus pais eram pais também que foram alcoólatras, se você foi uma criança que viveu dentro desse contexto familiar, com um pai que também era alcoólatra, e aí agora você casou com um homem que também é alcoólatra, e aí gera em você o mesmo sentimento que você tinha do seu pai quando que você era criança, tá certo? Às vezes acontece isso, senão a gente teria que fazer uma consulta, uma sessão para a gente entender melhor essa situação, tá bom? Mas geralmente é isso, as crianças crescem em um lar onde os pais são alcoólatras e elas ficam traumatizadas. Essa criança vai crescer e vai casar com um indivíduo que tem o mesmo problema, porém ela vai continuar remetendo do inconsciente para o seu consciente o trauma que o pai deixou. Traumas familiar, né? Que a gente chama maldição hereditária, né? É isso. É o que a Bíblia descreve, né? O que a gente aprende em relação espiritualmente, né? Uhum. Mas tudo tem um... O pastor, o senhor mencionou algo agora há pouco em relação ao que os pais faz os filhos, né, adoecerem. E isso é perfeito. Por exemplo, um pai que sofre de ansiedade, os pais têm ansiedade, ele vai gerar nos filhos ansiedade também. Porque os filhos vão olhar no pai e vão introduzir, ou nós chamamos de introjetar, né? Projeção é o projeto, introjetar é para dentro. Ou seja, eles vão fazer isso através dos pais. Eles vão se tornar crianças... Vão replicar. Exatamente. Eles vão se tornar crianças ansiosas ainda na infância por causa dos pais. Eles não se sentem seguros. Muitas crianças hoje que são inseguras, mas quando a gente vai atender, eu percebo que é por conta dos pais. Ou seja... nós sabemos que até os 7 anos, a ciência explica isso, os filhos eles estão sendo moldados, certo? A sua psique. Até os 7 anos... Eu falo isso na igreja, o pessoal não entende. Até os 7 anos, o pai ele é o super-herói do filho. Isso. Quando passa dos 7 anos, o filho ele começa a ver que o pai ele erra. Né? Até os 7 anos, tudo aquilo que o pai faz, seja certo, né? Seja positivo ou negativo, para o filho está tudo certo. Ele é o super-herói. Mas quando passa dos 7 anos, o filho começa a entender que, opa, peraí, isso que o meu pai fez não é certo, não. Não é bem certo. Ou seja, então ele começa ali a entender o certo e o errado, e aí ele começa a ver, muitas vezes, os pais brigando, não se entendendo dentro de casa, e eles vão começando a se tornar crianças
ansiosas, porque eles não têm a segurança que esses pais vão ficar junto a vida toda, ou seja, crescer com eles, tá entendendo? Então, assim, eu tenho acompanhado muitas crianças que estão ansiosas hoje por falta de insegurança do casamento dos pais. Brigam muito. E porque brigam Na muito frente das crianças. na frente das crianças. Um diz que vai embora, que vai abandonar, que vai deixar a criança com o pai ou com a mãe. E isso, você imagina o que isso gera no coração de uma criança de 3 anos, 7 anos, né? Que não tem essa mentalidade ainda, que não sabe lidar. Que tem o pai como super-herói e a mãe como a sua heroína. Então é muito complicado isso. Isso vai gerar uma criança ansiosa, isso vai gerar um trauma, e ainda na idade adulta, essa pessoa vai ser uma pessoa que vai ter problemas emocionais. Gerado por traumas na infância. Na infância, né? Como é que fala? A inteligência emocional, fala que a neurociência, né? Neurociência. A neurociência fala que a gente tem um mecanismo chamado neurônios espelhos, que reflete, né? Tudo que a gente vê, a gente consegue reproduzir. E aí, criança até 7 anos, como o senhor falou, ela está ali começando a construir o psiquê. E o que vai acontecer? Elas vão replicar isso no futuro, né? Nos seus relacionamentos familiares, no dia que tiver uma família, não vai ter, vai ter muito problema com esposa, com filhos, por ser gerado, né, num ambiente hostil como esse, né? A gente percebe isso aqui, ó, um pai que não teve o amor do filho, do pai dele, quando ele tem filho, ele não consegue dar o amor, ele é calado. Acontece muito com os pais mais antigos, né? Que aquele tempo, seringal, não tinha tempo ali para dar amor, era mais dentro ali da roça e trabalhando todo dia. E eu conheço histórias, inclusive a história do meu pai. Meu pai sempre falou que meu avô não deixava ele estudar, ele tinha que carregar cavão, e o que aconteceu é que ele não recebeu aquele amor, aquela atenção do pai, e quando ele foi replicar nos filhos, em nós, ele não soube lidar. Se a gente errava, ele não sabia lidar com aquele erro, porque ele não sabia o que falar. Então, quando a gente não consegue desenvolver isso na nossa vida, a gente leva esse trauma para os nossos filhos, né? E no futuro também eles não vão desenvolver isso. Hoje eu falo para os meus filhos que eles vão ser melhor do que eu pelo menos 20 vezes, sempre elogiando eles, colocando eles no lugar deles, para que eles no futuro, ou como marido, como empresário, homem de negócio, onde eles estiver, eles entendam a identidade deles. Não, eu sou melhor. Sou melhor do que isso. Isso que o senhor falou aí, eu falo quando estou dando palestras em escola. Eu falo que a única pessoa que torce para que, eu aponto para eles, né? Eu digo, a única pessoa que torce para que você seja maior do que ele é o seu pai. Né? São nós, os pais, que somos os únicos que torcemos para que os nossos filhos sejam maior que nós. Né? E por isso a importância de nós termos crianças fortalecidas emocionalmente, psicologicamente. Porque as pessoas lá fora vão querer passar por cima de qualquer jeito. Né? Hoje, no âmbito a gente começou a falar do trabalho aqui, né? Tem muito jovem que começa a trabalhar numa determinada empresa e aí lá não foi bem, aí o que acontece? Eles pegam as contas, né? E aí acha que acabou a vida, né? Acabou a vida, não tem mais jeito para ele. No primeiro emprego, né? Ouviu um não soube lidar. E isso tem tirado, assim, muitos jovens do mercado do trabalho, levando, né, para uma vida de criminalidade também, né? Porque já a falta de acesso a isso, a estudo, a tudo isso, que hoje te vê, você faz uma faculdade, só falta no telefone você faz faculdade hoje, né? Então, essa falta de acesso dos jovens
a ter esse acompanhamento, né? Falta, aliás, essa falta do jovem ter esse acompanhamento emocional dos pais, da família, faz com que eles também se prejudiquem no trabalho, né? Na faculdade, como a moça, e várias áreas da vida, né? Até no ciclo de amizade, né? Você chega num ambiente, né, que novo, por exemplo, um ambiente novo. É claro que você é rejeitado, mas tem pessoas que não conseguem lidar com a rejeição. Não é isso? O senhor diria, num caso como esse, de pessoas tipo, eu, por exemplo, estou um ano aqui, um ano e alguns meses. Eu já fui rejeitado por muitas pessoas, mas eu sei lidar com isso. Mas tem pessoas que não conseguem lidar e vão embora. Por exemplo, tem muitas pessoas chegando aqui nessa cidade aqui, porque passou em concurso público e teve que vir morar aqui em Cruzeiro do Sul e trouxe sua família. Aí chega aqui, ela é um pouco rejeitada, porque é normal todo lugar que você vai. E tem muitas pessoas que não conseguem lidar com essa situação. Elas vão embora, devolvem ali a carta do emprego e não aguentou aquele momento e vai embora. Muitos delas por causa de rejeição. O que o senhor diria para esse tipo de pessoa que está vivendo hoje, né, esse momento? A rejeição, ela faz parte da nossa vida, né? Em algum momento nós fomos ou vamos ser rejeitados. Nós não somos obrigados e nem conseguiríamos agradar todas as pessoas, né? A palavra de Deus, eu acho fantástico, quando Jesus foi perguntado sobre os mandamentos, Jesus disse: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, às vezes, a gente olha muito para amar a Deus e amar ao próximo. Só que, antes de amar ao próximo, eu preciso o quê? O que ele fala? Me amar. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, eu quero dizer para você que você não precisa da validação dos outros para você ser quem realmente você é. Você não precisa da aprovação dos outros. Você é do jeito que Deus te fez, com as características dele na sua vida. Agora, nós precisamos aprender a lidar com o não, porque as portas vão bater na nossa cara muitas vezes. Eu já passei por isso, né? Eu lembro que uma vez eu era adolescente e o meu pai trabalhava com uma senhora, um casal que eles tinham um poder, né, aquisitivo, eram bem-sucedidos e são até hoje. Mas uma vez e tinha um filho que estudava fora, no Rio de Janeiro. E na época de Natal, ela disse que ia trazer 2 tênis da Mizuno, eu lembro ainda. E ele trouxe os 2 tênis. E disse que um era para mim. Mas quando ele chegou com os 2 tênis, ela viu e achou muito bonito e tal. Mas eu ouvi ela falando assim: ele não merece, não. Um desse não. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. E não me deu, mas eu fiquei tranquilo. Nem parar de andar lá, eu parei. Entende? Então, assim, hoje eu olho para esse casal, para essas pessoas, e eu não guardo mágoa. Eu não me tranquei dentro de um quarto porque alguém falou algo negativo a meu respeito. Sabe? Quando as pessoas falam algo negativo, a gente tem que dar a volta por cima, meu querido. Sabe? Dizer: não, eu sou capaz. Não vai ser a palavra dela que vai dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Né? Então, se a gente for para tudo aquilo que as pessoas vão falar de negativo, ou vão fechar a porta para nossa cara, vão dizer um não para nós, se a gente for toda vez ficar choramingando, né, saindo do emprego, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. O que eu quero dizer com isso? Que cada pessoa dessa, cada indivíduo desse tem um pensamento diferente, tem um mundo diferente dentro de si. Aquilo que eu penso
você, de repente, não concorde. Aquilo que você não concorda, eu já discordo, e a gente não vai brigar por isso, por conta disso. Está tudo bem, né? Então, é dessa forma, a gente olhar para frente, saber que nós somos capazes, ir em busca, se precisar, de ajuda, de apoio emocional, psicológico, e vamos que vamos. Se for preciso chorar, chore. Chora. Né? Porque algo interessante, Freud diz assim, que tudo aquilo que a gente reprime, tudo aquilo que a gente recalca, isso vai brotar em algum momento da nossa vida. Tem pessoas que guardam, né? Guardam ali o ressentimento, guarda a os mágoa, ressentimentos. né? E quando ela bota para fora, muitas das vezes, as pessoas que guardam ressentimento, guardam sentimento tóxico, muitas das vezes ela vai magoar, vai machucar, porque um ferido, ele fere. Então, alguma vez, ele vai tomar partida, vai abrir o coração, vai colocar aquilo para fora e vai findar a ferida na pessoa, que não tinha nada a ver. Exatamente, com a situação, né? exatamente. É igual uma história que fala que um líder, que ele é ferido, ele fere, né? Uma pessoa que não foi tratada, ela sempre vai destratar, ela sempre vai achar um meio de colocar para fora na vida de alguém, ou num lugar que não era para abrir o coração, a pessoa vai botar, vai se expor e vai se prejudicar. Não é isso, pastor? É como aquela pessoa que está sofrendo da síndrome burnout, sabe? Opa, tem uma pergunta sobre isso. Aline Nascimento Souza tem uma irmã que é bipolar e borderline. Como lidar com uma pessoa que tem esses problemas? Como a família pode ajudar ela? Ela é explosiva em alguns momentos. Sim. O borderline, eu já digo assim de cara que a borderline, síndrome borderline, ela não tem cura. Não tem uma cura. A gente ajuda o indivíduo a conviver melhor com isso. Mas, por exemplo, dentro de relacionamento, alguém que tem essa síndrome, ela, por exemplo, ela fala grosserias. O indivíduo ele fala grosseria com a esposa, ou vice-versa. Mas aí depois ele se arrepende. E aí ele volta, né? E diz que ele promete 1000 maravilhas de que vai mudar e que não vai fazer mais isso e que tal, cometeu um erro. Ele reconhece que cometeu um erro, mas passou ali, ele vai novamente. Só precisa de um motivo. Então, ele é igual um marido abusador, porque se torna um relacionamento abusivo, na verdade, né? Um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. A pessoa que convive com alguém que tem borderline é assim, porque justamente isso, é borda, né? Ou ele está... Imagina uma canoa, onde ele está aqui, está no outro aqui. E aí, para lidar com isso? Aí, para lidar com isso, é complicado. Justamente ele tem que procurar ajuda, tem que convencer a pessoa tem que saber. Tem que convencer o indivíduo, né, que ele precisa de ajuda. Não é fácil, não. É complicado. E mais complicado é colocar na mentalidade de uma pessoa que ela precisa de ajuda. Exatamente. Tocando nesse assunto, eu queria falar assim, porque às vezes as pessoas dizem... As pessoas dizem o seguinte, que a terapia, fazer análise, fazer terapia, seja de que tipo for, é para pessoas loucas. E eu queria falar com você agora, meu querido. Não é para pessoas loucas. Terapia hoje, nesse mundo que nós vivemos hoje, é qualidade de vida, pastor. Todos nós, se for colocar a mão na consciência, como a gente fala, precisamos fazer terapia,
né? Eu faço terapia, eu faço análise. Por quê? Porque eu cuido de pessoas, mas alguém precisa cuidar de mim. O senhor, como pastor, o senhor cuida das suas ovelhas. Quem cuida do senhor como pastor? Por isso que é importante, mesmo nós como pastores, nós temos ter outros amigos, outros colegas, mentoria para a gente ser acompanhado, para a gente ajudar, para ser cuidado. Então a terapia ela funciona para todos nós. Todo ser humano ele precisa em algum momento aliviar, né? Quando a gente fala sobre o inconsciente, aí eu sempre uso a analogia de uma pirâmide, né? O nosso inconsciente é só aquela pontinha. Ou seja, o consciente é isso que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos conscientes, nós estamos vendo as coisas ao nosso redor, sabemos que dia é hoje e tudo mais. O pré-consciente é aquilo que eu consigo lembrar com mais facilidade. O inconsciente é tudo aquilo que eu vivi desde que eu nasci até aqui, que eu não lembro, mas que de alguma forma afeta os meus relacionamentos, me traz muitas vezes ansiedade, me impede de viver uma vida de melhor qualidade hoje. Visivelmente, se nós conseguíssemos ver, o consciente seria aquilo que eu posso tocar, o pré-consciente é aquilo que eu consigo enxergar, mesmo à distância, e o inconsciente seria todo o universo, que eu sei que está lá, mas eu não vejo. Então, em algum momento, essas coisas, esse acúmulo de frustrações, de nãos da vida, de porta na cara, de palavras não expressadas, choro não chorado, né? Todas essas coisas que nós retemos, que nós reprimimos na nossa alma, se a gente não tratar, elas vai nos fazer adoecer. Seja de forma das doenças psicossomáticas ou de forma patológica. Mas elas vão sair. Vão ter que sair, né? Tem que chorar, né? Tem que chorar. O choro é terapêutico. A ansiedade, ela é normal, né, para o ser humano. Mas uma ansiedade, ela avançada, que ela começa a ser prejudicial. Como é que a pessoa ela começa a identificar isso, que já está prejudicando ela? Uhum. A ansiedade, como o senhor bem falou, todos nós temos. Por exemplo, no dia que o senhor entrou em contato comigo para a gente estar aqui hoje, eu falei, puxa, eu vou participar do podcast, rapaz. Aí, mas a gente, você fica naquela expectativa. Mas isso não me tirou o sono em nenhuma vez. Eu não cheguei aqui me tremendo, suando frio, né, com nervoso, a ponto de não conseguir me expressar. Não, eu estou tranquilo, estou sereno. Mas a partir do momento em que, puxa, ele me convidou para um podcast, e agora, como é que vai ser? Quais são as perguntas? O que nós vamos conversar? Puxa, aí acorda no meio da noite, aí aquilo não sai da mente, não consegue dormir. Hoje, no almoço, aí o indivíduo não conseguiu comer, chega aqui não consegue falar. Isso é um transtorno de ansiedade. É algo que já está prejudicando, né, a sua vida, inclusive a sua forma de viver socialmente, se socializar. Tem pessoas que estão tão ansiosas que ele já não consegue conviver socialmente com outras pessoas. E aí precisa realmente de tratamento. A gente precisa investigar. Ou seja, a ansiedade, pastor, é apenas os sintomas. A gente precisa investigar a causa e tratar a causa. Tratando a causa, o sintoma vai embora. E quando é que essa ansiedade ela sai da ansiedade e vai para a depressão? Sim. Aí a depressão ela é causada por alguns fatores, né? Por perca, né, de pessoas, ou seja, fatores traumáticos, fatores muitas vezes por falta de algum hormônio no seu corpo, que vai gerar uma depressão, né? Porém, quando você percebe
que essa ansiedade, ela está, já você não consegue mais dormir direito, você já não tem mais energia no seu corpo, certo? Que isso já saiu daquilo que nós chamamos de ansiedade, ela já está evoluindo para um próximo passo, que é a depressão. E aí a gente precisa tomar o cuidado justamente porque é quando ela contrai a depressão, quando esse indivíduo ele se deprime, né? Ele já se sente um nada, porque a pessoa com depressão é isso, ela tipo como se ela não tivesse mais valor algum para o mundo. Ou seja, me deixa aqui no meu canto, não mexe comigo, tudo que eu preciso agora é morrer, certo? E aí essa pessoa então ela começa a ter ideias de suicídio. Mas digamos, uma evolução a mais da ansiedade. É quando a gente percebe que o indivíduo ele não só está preocupado, ansioso com alguma coisa, mas ele já não consegue mais se socializar, ele já não consegue mais ter alegria de forma alguma, ele não consegue mais viver momentos alegres com a família ou com amigos. Ou seja, ele não está mais só ansioso, ele está depressivo já. Está doente, né? É isso aí, gente. Bate-papo maravilhoso aqui com o pastor Júnior. Nosso tempo já está estourando aqui. E assim, se você quiser procurar o pastor Júnior, como é que faz? O senhor falou onde pode lhe encontrar, mas o senhor tem algum número de telefone? Temos sim. Temos o nosso telefone de WhatsApp, né? Que é o 68, sequência de 49 60581. E também tem lá o nosso Instagram, que é o Braga Psi, né? A Braga Psi, arroba, lá você vai nos Manuel Braga Psi, é isso, Manuel Braga Psi. E aí você vai cair direto já no nosso Instagram, que é só relacionado à psicanálise, certo? É isso aí. Vamos ficando por aqui. Nosso podcast Tempo com Deus, comigo o pastor Ronde. Quero lembrar para vocês que amanhã tem o nosso culto da Rede Juvenil e domingo nosso culto de celebração, às 19 horas ali na Filadélfia, Cruzeiro do Sul, na pracinha da 25. Gente, sábado, nossa pré-conferência, conferência de avivamento que vai acontecer dia 28 e 29 de junho agora, próxima semana. Vai ser maravilha. Ok? Então, vamos ficando por aqui. Tempo com Deus, podcast. Até a próxima sexta-feira. Sexta-feira eu vou estar aqui com mais um pastor que vai estar falando assim, algo novo e poderoso para a nossa vida. Um abraço e um beijo no coração. Deus abençoe.